Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre teologia, missões e bate-papo. Hoje estamos aqui com o professor Marcelo Bárcia. Professor, eu queria que você começasse a contar pra gente um pouquinho sobre quem é você e como você veio parar aqui no CT dando aula pra gente de BAN. Legal, né? Meu nome é Marcelo Bárcia, sou do Rio de Janeiro, né? Carioca, tá? Sou jornalista de formação, trabalhei muito tempo, né? Nessa área, alguns anos. Depois eu fui trabalhar no SEBRAE, né? Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, na década de 90, e isso aí mudou a minha profissão, a minha jornada profissional, né? No SEBRAE eu tive conhecimento da realidade das micro e pequenas empresas brasileiras, do desafio que era empreender no Brasil. Fiquei muito apaixonado por essa causa e durante 4 anos eu atuei nessa forma, né? E depois disso eu fui fazer mestrado em administração, aí a minha dissertação já foi sobre SEBRAE, pequena empresa, aí eu estava totalmente envolvido com essa temática, né? Então, basicamente, essa é a minha história. Eu tenho um filho chamado Rafael, sou divorciado, fui casado 20 anos, né? Sou da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, uma igreja pioneira, né, no Brasil. E, enfim, né, e estamos aí nesse serviço da MAS que eu conheci já há algum tempo, mas desde 2019 que eu venho sempre para cá 1 ou 2 vezes, às vezes até mais do que isso, né, já cheguei a vir aqui 3 a 4 vezes por ano, né, para fazer esse trabalho, mas também para conviver. Já fiz uma viagem missionária também para a Colômbia com o pessoal da MAS. Então são meus amigos, são meus irmãos e para mim é sempre uma alegria estar aqui. Certo. E falando um pouco sobre a matéria que a gente aprendeu essa semana, queria que você falasse um pouquinho para a gente o que ela ensina na prática e por que ela é essencial para a gente que está no centro de formação como missionário. Perfeito, né? A ideia de BAM, o Business as Mission, né? Em muitos lugares se falam também Kingdom Business, né? Reino de Deus, né? Negócio do reino, perdão. E não é uma coisa nova, na verdade, né? Se a gente olhar a figura do empreendedor, a Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento, ela está repleta de exemplos, tá? Enfim, né? É interessante como no Antigo Testamento, tá? A gente tem vários relatos de pastores de ovelha, né? E, na verdade, o pastor de ovelha ele era um pequeno empreendedor, né? Que tinha, né? As famílias eram muito empreendedoras. No Novo Testamento a gente tem muita figura do pescador, né? Como empreendedor, isso é interessante. E também tem relatos mais específicos, né? Como Priscila e Áquila, né? E o famoso testemunho do grande apóstolo Paulo, né? Que foi fazedor de tendas, né? Que dá nome até ao movimento. Então a gente tem vários exemplos bíblicos, mas ao longo da história também, se nós pegarmos, por exemplo, só 2 momentos históricos, mais ou menos na Idade Média, né? Tanto na Genebra de Calvino, ele implementou, que não tinha esse nome BAN ainda, mas ele, né, já falava, já implementava, criou um fundo, né, chamado Banco de Genebra, que dava recursos para os refugiados, né, que iam perseguidos por questões religiosas para Genebra, para criar pequenos negócios, artesanatos, né, enfim, para que ninguém ficasse sem trabalho. Se a gente pegar aí já linkando a questão, né, de negócios com missões, a gente percebe, né, quer dizer, a história tão bonita, né, da página de missões mundiais, que é a história dos moravianos, né? Eles também iam sem recurso nenhum, iam, né, sabe, sem nada, às vezes apenas com chinelo, como tem um caso famoso, e também, de certa forma, eles eram empreendedores BAN nesse sentido. Então, isso não é uma coisa não tão nova, né? Quer dizer, esse novo formato e essa sigla surgem a partir, né, do movimento de Lausanne, que foi um movimento muito forte, né, que começou em 74, teve 2 grandes eventos, 2 grandes concílios, digamos assim, e a partir de 2004 foi, né, formatado, né, esse conceito, essa sigla BAM, Business as Mission, negócios como missões, né? Então isso nasceu aí no coração de homens, né, do porte como Dr. Billy Graham, John Stott, né, outros gigantes aí da fé protestante, né? E que viram essa possibilidade de usar negócios como missões também, uma vez que o empreendedor
né? Não é nem pela questão de geração de recursos, mas é alguém que ele tem um contato, ele é um ponto de contato com várias partes interessadas, né? Quando você se torna um empreendedor, você acaba tendo contato com clientes, você tendo contato com colaboradores, funcionários, com agentes do governo, com sócios, ou seja, você começa a ter relacionamento, né? Provavelmente é difícil encontrar uma profissão, uma atividade profissional onde a questão relacional esteja tão presente como na atividade empreendedora. E cada atividade relacional para um cristão é um momento dele testemunhar do amor de Cristo e falar de Cristo. Então, a reformulação do BAN passa muito por essa questão do relacionamento. Sem contar, de um outro lado também, né, que países muito fechados ao Evangelho, você começa a ter muita dificuldade, né? Começava a ter muita dificuldade, como hoje essa coisa vem piorando em muitos lugares ainda, em de você se apresentar como missionário, conseguir passaporte ou visto, né? Enfim, mas esses países eram muito abertos para receber empresas, tá? Né? Vejam países muito fechados. Então isso foi visto como uma oportunidade também, nada escondido assim, uma empresa, né? Isso é importante, né? Como nós vimos na aula, o BAN não trabalha com empresa de fachada, na verdade tem que ser empresas reais, que devem buscar sempre, né, a sustentabilidade, o lucro, né, de maneira real, tá? Quer dizer, para não ser uma coisa falaciosa, né? Então, isso também foi usado como uma estratégia e tem dado muito certo em países, né, que são muito fechados para a entrada de missionários, sobretudo, né? É praticamente impossível entrar como missionário, às vezes até entrar como um profissional da área de saúde também, às vezes é muito difícil, mas para gerar emprego, esses países geralmente, né, são abertos. Então a gente viu isso como uma oportunidade nesse sentido também. E, na sua opinião, como os princípios dessa matéria podem transformar a vida da gente sendo jovem, por exemplo, cristão? De várias formas, né? A atividade empreendedora não é uma atividade fácil, seja no Brasil ou no mundo, né? Às vezes o cinema, a literatura, né, apresenta a figura do empreendedor de uma forma muito glamurosa, mas é uma vida de muito sacrifício, na verdade, né? Que ele tem compromisso com outras pessoas, com outras famílias, né? Então é uma vida de muito sacrifício, especialmente no início também. Mas eu acredito que isso tem muito a ver com o jovem cristão, sobretudo porque o nosso Deus é um Deus empreendedor, um Deus que gosta de criar, né, coisas, né, que sempre deu possibilidade de criação, e a gente vai passando por vários eventos bíblicos, né, e que a gente vê isso desde a criação da arca, a atuação de José do Egito, né, quer dizer, enfim, isso é muito interessante, essa possibilidade, né, de criação. E segundo, que uma coisa que, apesar de tantos desafios, ou uma coisa que o empreendedor pode se permitir, é ele atuar numa ideia, num propósito que ele acredita. Independente da questão da fé, ele também pode estar abraçando uma causa, um propósito, uma missão de negócio em que ele acredita e que ele gosta muito daquilo, né? Que ele provavelmente sentiu aquilo como um problema em algum lugar, que ele tem uma especialidade sobre aquilo, né? Então isso é muito interessante também. Então hoje, né, as pesquisas dizem que as novas gerações, especialmente a geração chamados millennials, a geração Z, a geração alfa que já está chegando aí, né, é uma geração que ela pensa muito diferente das gerações antigas, da geração X, da geração Baby Boomer, né, onde o trabalho era o lugar que você tinha que engolir sapo, né, e hoje não, hoje as pessoas estão pensando muito, olha, não, quero alguma coisa que vai me dar sustento, mas que me ajude na realização daquilo que eu acredito. Então, acho que o BAN também se encaixa muito, né? Tem um apelo muito forte nos jovens, muito em função desse sentido também. E você acha que existe algum equívoco nas pessoas quando falam sobre esse assunto? Com certeza, né? Quer dizer, todo assunto que é novo, quer dizer, o BAN, a gente está falando de 2004, 20 anos, né? Com esse novo formato. E é claro que cada país, hoje o Brasil não tem uma cultura, uma empreendedora muito forte, né? Nunca teve. É claro que os ruídos na comunicação podem surgir. Pessoas que acham que BAN é só empregar crente, tem outras que podem confundir com teologia da prosperidade, né? Tem outras que acham que negócio e fé não combinam, né? Então, claro, né, durante esses 20 anos,
O conceito tem ultrapassado todas essas barreiras aí, né, com dificuldades, mas existem, né, ruídos na comunicação, sim. E só que hoje já existe uma literatura que não existia 20 anos atrás, quando eu comecei a estudar, me envolver com essa temática, né, sobre ban. Hoje não, você tem literatura, sobretudo do Patrick Ley, que é a maior autoridade, né, mundial sobre isso, né, sobre livros, sobre esse assunto, já tem mais experiências. Então, esse é um assunto que já está mais difundido, né, digamos assim, no meio cristão, no meio evangélico. Então, os ruídos ficam mais diluídos nesse sentido. Se eu pudesse perguntar para o senhor se você já acompanhou algum processo, né, de implantação de ban, algum amigo, algum aluno, ex-aluno, como é que foi esse processo? Eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem como é que funciona de uma forma mais prática o ban. Certo. Eu tive dois momentos assim, né? Quer dizer, um foi na primeira incubadora, né, aceleradora de negócios ban mais tecnológicos, que começou no Mackenzie, chamada Bluefield, né, do meu amigo Paulo Maitá, que é uma referência hoje nacional no assunto também. Mas, assim, pessoalmente, eu gostaria mais de contar minha experiência da Colômbia, né, que foi uma experiência mais simples, mas foi uma experiência que deu muitos frutos. Foi experiência com 3 projetos, na verdade, né? Um projeto que eu amo muito, né? Que quando tudo começou, minha história com a Colômbia, né? De criação de frangos, né? Onde a gente fez a doação de pequenos franguinhos, pintinhos, né? E eles criaram aqueles pintinhos até o ponto de corte e depois criaram matrizes para criar, quer dizer, a ideia da multiplicação, né? Quer dizer, então com um investimento baixíssimo, mas serviu para famílias viverem disso durante muito tempo, né? Outra também com a plantação de bananeiras também na Colômbia, né? Onde a gente colaborou com o Pastor Bey, que é parceiro aqui da MAS também, né? Quer dizer, que ele conseguiu uma área, né? Porque lá a posse da terra é muito difícil, porque tem toda aquela questão lá dos paramilitares que podem pegar terra, então eles trabalham muito com aluguel de terra, né? Então o ciclo da bananeira geralmente é de 1 ano e a gente, né, fez, né, projetos com bananeiras muito interessantes lá, né? E o último foi um projeto muito interessante, né? Foi com as chamadas viúvas do tráfico, né? Quer dizer, são mulheres que perderam seus maridos, alguns pastores, tá? Em função da perseguição religiosa, né? Porque na Colômbia a questão não é muito política, né? A igreja é perseguida por vários grupos, isso é muito curioso, né? Quer dizer, existe uma visão de que a igreja, as pessoas se reúnem, que a igreja pode ter fundos, sei lá, dos Estados Unidos. Não sei o que eles pensam. Eu sei que tanto os traficantes como os paramilitares perseguem a igreja de alguma maneira, né? Então tem isso não acontece muito em Bogotá, nas grandes cidades, mas no interior da Colômbia é uma realidade muito forte ainda. Tá? Caso de assassinato de pastores, é uma coisa assim, uma perseguição muito, não é uma perseguição sutil, uma perseguição ostensiva mesmo, entendeu? A gente está falando de perseguição, de assassinatos, enfim, de tortura, sabe, né? Então tem casos assim muito, muito fortes. E tinha esse grupo de mulheres, né, que são as viúvas do tráfico, né? E aí, né, a situação de geração de trabalho e renda, como fica, né? E o pastor B criou um projeto, né, para que essas mulheres fizessem, né, fizessem doces, né, doces típicos da Colômbia, né, e tem um doce que é um doce à base de limão, que é um doce muito tradicional que elas faziam, né, e tentar a comercialização disso. Eles fizeram isso, né, como trabalho de geração e renda e também deu muito certo. Então, estou falando, né, são projetos mais simples, mas que para aquelas pessoas fizeram muita diferença, né? Na pandemia, né, e o pastor Bey sempre manda fotos para mim das coisas como estão acontecendo, né? Na pandemia, esse projeto, por exemplo, das bananeiras, né, do plântano, como eles chamam, né, quer dizer, ajudou, queria fazer cestas básicas para várias famílias, enfim, né, quer dizer, eles dividirem mesmo, né, os frangos, tudo, né, quer dizer, então, uma geração não falo de emprego, mas de trabalho e renda, que foi muito importante, né, que mostra também que com pouco
e Deus abençoando, e com um pouco de estratégia a gente pode, né, fazer coisas grandes nesse sentido, tá? E se o senhor pudesse dar um conselho prático para um jovem, como a gente que estava aqui na sala, e o senhor falou bastante coisa para a gente essa semana, qual conselho o senhor daria? Eu não diria conselho, né? Eu acho que sempre é legal estudar mais, né? Quer dizer, pesquisar mais. Eu repito, hoje na internet já existem muitas organizações, já existe um ecossistema, né? Quer dizer, de universidades, igrejas, grupos que estão trabalhando com isso. Então, assim, buscar exemplos, né? Que estão sendo bem-sucedidos, tentar conversar com empreendedores BAN, isso é uma ideia muito interessante, ver os desafios, tá? Então acho que no Brasil tem um campo muito grande para isso também, tá? Tem alguns projetos muito interessantes no sertão, né? Sabe, né? E está muito assim, né? Por ensaio e erro, né? As pessoas vão fazendo, vai dando certo, vão ver o que faz, passa para outro, mas é muito importante a gente conversar tanto com o empreendedor como com o pessoal da parte mais teórica, como eu também, né? O que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo também, porque os exemplos do mundo são muito interessantes. Para você ter uma ideia, Gabriel, já existe na área do café toda uma cadeia produtiva, isso eu vi em 2018, olha que isso deve estar muito avançado hoje, onde o produtor de café, o cara que planta o café, ele é BAN, tá? O torrefador é BAN, a distribuidora é BAN, e o vendedor, sabe, fecha toda a cadeia produtiva do café de um negócio BAN, né? Quer dizer, então, em alguns países, né, isso está muito avançado, tá? O Brasil, acho que está engatinhando ainda por algumas questões, porque chegou cedo, pela nossa falta de uma cultura mais empreendedora, pela burocracia, pela carga tributária, por vários problemas, né? Pela fragmentação da igreja brasileira hoje, mas eu acho que veio para ficar, né? A gente tem exemplos muito positivos, como eu disse, isso não elimina as metodologias, digamos, mais tradicionais, históricas de fazer missão, mas eu acho que é mais uma ferramenta dentro da caixa de ferramentas, né? Eu acho que o missionário, os grupos de missões estão sempre se repensando, sempre esse desafio, né, de angariar fundos, e eu acho que essa é mais uma ferramenta, né, que pode ser usada ou não, mas, né, deixa na caixa de ferramenta, porque quem sabe tem um missionário que tem esse perfil, vê essa oportunidade na sua comunidade, né, seja no Brasil ou em missões transculturais, ele vai usar isso para a obra de Deus, né? Então é mais uma ferramenta como existem outras, né? Tecnológicas, enfim, né? Cada vez mais. Eu estava comentando com a turma de vocês que hoje quantos projetos de escolinha de futebol estão sendo usados aí pelo mundo, né? Pelo mundo árabe, por aí, né? Quer dizer, e, né? Uma coisa não é uma ferramenta, né? Que, sabe, se você voltasse 50 anos atrás, praticamente as igrejas tinham, né, uma visão legalista de que futebol não era coisa de crente. Hoje o futebol é uma ferramenta evangelística, né? Então, né, o BAN é mais uma ferramenta, mas eu acho que é uma ferramenta muito eficaz, né? Porque é realmente o grande desafio, especialmente quando em algumas situações, né? Eu contei o caso de vocês da Freeset, que é uma marca de roupas, né? Que era um grupo de mulheres que trabalhavam na prostituição em Calcutá. E elas foram alcançadas pelo Evangelho, pela graça, se converteram, queriam sair daquela vida, mas elas ficaram com um dilema. Mas e agora? Como é que a gente vai gerar sustento? Não temos marido, temos filho, ok, e agora? Vamos ficar recebendo sempre o sustento da ONG? Como é que a gente faz isso, né? E aí criaram um projeto, né, BAN, com a ajuda de uma ONG chamado Freeset, que é uma marca de roupa muito famosa, com tecido, né, tem site nos Estados Unidos, com tecido de algodão, com diferenciais. Então isso é uma coisa muito importante, né? Eu falei para vocês do Holy Burger, que é uma hamburgueria de São Paulo, que foi criado por um pastor e que está ajudando, né, projetos no sertão, na Amazônia, em Moçambique, tá? Quer dizer, está ajudando na própria comunidade que fica ali no bairro da Consolação, perto do Mackenzie, enfim. Então as coisas estão acontecendo, né? E eu falei para vocês isso na aula, e eu acho que isso é importante repetir, né? A partir de um slide de uma balança, né? Onde de um lado, né, tem o pêndulo da estratégia,
que foi o que a gente tentou passar um pouco aqui, que a gente tem que pensar em mercado, em preço, comunicação, custos, né, como se fosse um negócio qualquer. E tem um lado espiritual, tem a dependência também, né, de você depender do Senhor, né, porque os desafios são grandes também, né, no nível espiritual. Então, né, orar por orientação, não esquecer nunca que a gente não depende só do nosso braço. Acho que isso é importante, acho que isso é imprescindível para o empreendedor urbano, né, que ele não acreditar só no seu potencial. Ele acredite no seu potencial, mas também que ele defenda pela fé. Quando a gente vê testemunhos de empreendedores BAN que estão há mais tempo no mercado, e tem uma referência muito interessante, que é de um pastor americano chamado Bill Jobs, né, que desde 1987 está na China trabalhando com isso, mas como empreendedor, né, mas acabou virando uma referência, e ele fala de momentos que a empresa dele teve várias dificuldades e que os colaboradores, né, iam para o terraço da empresa orar e passavam orando, né, e as coisas aconteciam de maneira totalmente improvável, imponderável, como Deus age. Então, eu acho que é um pouco isso, né, a história do cristianismo é marcada por isso, né, como é que George Milley conseguiu, há 2 séculos atrás, fazer um orfanato com 1000, né, órfãos, né, como é que sustentava isso? E a gente vê a biografia dele e vê como coisas maravilhosas e, né, inexplicáveis aconteciam, né? E eu acho que é um pouco isso também, sabe? A gente tem que achar um meio termo. A gente tem que estudar, tem que ver estratégia, mas não pode achar que tudo é nosso braço. A gente tem que depender do lado espiritual também. Então esse equilíbrio é fundamental. Não é muito fácil, mas são essas duas coisas. Não é só ficar, né, não vamos só orar e esperar alguma coisa acontecer. Não, vamos agir por outro lado também. Vamos pensar como pensa o empreendedor, mas a gente é empreendedor diferente. A gente tem que pensar, né, nos dois pratos da balança. Acho que é isso. Perfeito, professor. Eu quero te agradecer por esse momento que nós Eu que tivemos aqui agradeço. no podcast, e a minha oração é que possa fazer sentido no coração das pessoas e elas possam também se interessar pelo assunto, pesquisar mais. Amém. Amém? Amém. Muito tá? obrigado. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.